Olá, boa noite. Sente-se e escute o que tenho a dizer. Minha esposa, Silvia, e eu pensávamos que estávamos muito bem de vida quando nos mudamos para aquele condomínio longe do centro da cidade. Tínhamos ótimos empregos e pela primeira vez na vida, o dinheiro não era um problema. 7 anos antes, nossa filha Anabela tinha nascido. Ou como sempre a chamamos, Bela. Ela era nosso anjo. Aqueles que são pais sabem que uma criança muda completamente o centro de gravidade de sua vida. A mudança foi boa para ela e também foi boa para nós. Longe de toda aquela agitação do centro da cidade, com suas ruas barulhentas, casos de crianças desaparecidas, bandidos e muitas outras coisas ruins. A casa não era exatamente a casa dos nossos sonhos, mas era boa o suficiente. Tinha um jardim para os meses mais quentes de verão, um local aconchegante para o frio do inverno e espaço de sobra para uma criança brincar. A casa já veio mobiliada e o preço era inacreditável. Nosso corretor nos disse que o proprietário estava com pressa de vender e o preço que pagamos foi mais de 20% mais barato do que o de uma casa desse porte normalmente custaria. Eu gostaria de ter aproveitado a euforia, mas ela durou até a primeira noite. Enquanto Silvia dormia ao meu lado, tínhamos acabado de celebrar a mudança tomando muito vinho depois do jantar. Talvez tenhamos bebido um pouco demais. Eu estava deitado na cama, sentindo o calor do álcool em meu corpo, quando ouvi aquele som pela primeira vez. No começo, achei que era um rato. Era exatamente isso que o barulho parecia ser. O som de pequenas batidas de garras minúsculas arranhando a madeira. Senti um arrepio quando meus pés descalços tocaram o chão frio, as tábuas de madeira rangendo enquanto eu atravessava o quarto. E o som das pequenas batidas parou imediatamente após o primeiro rangido. Das tábuas, eu me aproximei da parede e senti a textura áspera do papel de parede na palma da minha mão. Inclinei-me e encostei na parede para tentar rastrear o bate-bate que vinha lá de dentro, mas o barulho de dentro das paredes sempre escapava. Sempre que eu tentava localizar os ratos, o som parecia se mover. Sempre que me aproximava, parecia que o som vinha de outro canto do quarto. Meus joelhos começaram a doer devido à pressão de me ajoelhar várias vezes. Sempre que eu tentava rastrear aquele som, eu era um homem pesado, e meu peso pressionava as partes mais duras dos meus joelhos contra o chão. Já ficando meio desesperado, coloquei minha orelha contra a parede, esperando que a fonte dos barulhos fosse audível para mim. No entanto, tudo que eu ouvia era um silêncio completo, ou pelo menos quase um silêncio completo. Bem no limite da minha audição, ouvi algo. Era um som tão quieto e tão baixo que tive que forçar muito meus ouvidos contra a parede para poder escutar, e mesmo assim, mal podia ouvir. Era uma risada de criança vindo de dentro das paredes. Então voltei e fui deitar. Meio desorientado. Não falei sobre esse incidente para ninguém. Na verdade, tentei me convencer de que estava imaginando coisas e que na realidade não tinha ouvido uma risada dentro das paredes. Talvez tivesse sido o vento ou talvez uma daquelas bonecas que possuem uma caixa de som dentro delas. Com o passar dos dias naquela casa, comecei a notar uma mudança na minha filha. Da mesma maneira que é possível sentir um cheiro pesado e úmido antes de uma tempestade, Bela estava mais quieta do que o normal. O ambiente novo e estranho podia fazer isso com uma criança. Ela estava muito retraída, muito na dela. Minha esposa Silvia não percebeu isso. Sempre fui mais observador do que ela. E Bela parecia cansada o tempo todo, com olheiras sob seus lindos olhos castanhos. Certamente, ela não estava dormindo bem. Meu primeiro instinto como pai foi culpar os ratos nas paredes. Afinal, quem não ficaria incomodado? Os malditos ratos estavam me impedindo de dormir a noite toda. Eles começaram a ficar mais altos com o passar dos dias. Antes, eram pequenas batidas e arranhões. Agora parecia que estavam dando saltos ou se chocando contra a parede. Noite após noite, estranhamente, as pancadas começaram a soar cada vez mais como passos. De jeito nenhum, eu ia perder para um monte de roedores saltitantes na minha própria casa. Fui tomado por uma raiva incontrolável. Declarei guerra
Comprei ratoeiras, armadilhas de cola, veneno, mas nada funcionou. Perguntei à minha esposa Silvia se ela se sentia incomodada à noite, mas ela parecia não perceber os barulhos noturnos que eu notava. Essa mulher poderia dormir mesmo durante um furacão. Então, perguntei à minha bela se o barulho estava atrapalhando seu sono. Silvia estava na sala de estar assistindo televisão, e minha filha olhou para mim com aqueles olhos grandes e disse: "As outras crianças sempre querem brincar comigo, mas elas não conseguem abrir a porta." Minha filha sempre teve uma imaginação fértil, mas o que ela disse me deixou preocupado por algum motivo. Senti um arrepio no meu braço. "Você quer dizer a porta da nossa casa, filha?" Perguntei para ela, mantendo meu tom o mais amigável possível. "E não, papai, a porta que fica atrás da minha cômoda," ela respondeu. Eu subi com ela até o seu quarto. Pensei em aceitar a brincadeira e incentivar sua imaginação, mas ela estava com um tom completamente sério, e aquilo me deixou nervoso. Chegando em seu quarto, eu estendi minha mão atrás da sua cômoda e não senti nada além da tinta suave na parede. "Não tem porta nenhuma aqui, querida," eu disse. "E olha mais de perto, papai," ela insistiu, ainda fazendo parte da sua brincadeira. Peguei meu celular e usei sua luz como lanterna. Para minha surpresa, de fato, havia algo estranho ali. Talvez uma descoloração da parede, mas não tinha certeza. As pontas duras da cômoda machucaram a carne macia dos meus dedos quando tentei empurrá-la. Decidi usar minhas costas para arrastar a cômoda e o móvel finalmente começou a se mover, fazendo um barulho alto enquanto se arrastava pelo chão. E lá estava uma porta atrás da cômoda, assim como Bella tinha falado. Entretanto, não era uma porta comum. Esfreguei meus dedos na superfície suave da parede. Era uma porta pintada. Aquelas pinceladas eram tão realistas que tive que tocar a parede várias vezes para me convencer de que não era uma porta real. "Como você sabia dessa porta, querida?" perguntei para minha filha. "As outras crianças me disseram," ela respondeu. "As crianças da escola, pai." Apesar de saber que ela ainda não tinha trazido amigos para esta casa, continuei. "E não, filha, as crianças que ficam atrás dessa porta," ela disse. Hoje olhei diretamente para seus olhos, esperando que ela fosse dar uma risada ou algo do tipo. Não havia nada em seu rosto, além de uma expressão séria e inocente. Então, fui para a cama naquela noite. Deitado, passei a observar as rachaduras no teto. Meu coração batia forte. Aquelas palavras da minha filha tinham me perturbado de uma maneira difícil de explicar. Respirei fundo, tentando afastar aquele medo do meu peito. Pensava naquela porta pintada estranha. Por que aquela porta ainda estava lá, sendo que o quarto claramente tinha sido completamente repintado? Minha mente estava a mil, e as pancadas dos ratos nas paredes soavam cada vez mais como passos. As crianças que ficam atrás da porta, essas palavras de minha filha ocupavam minha mente. Esfreguei meus braços com as mãos, tentando controlar os arrepios que sentia e tentando clarear minha mente. Mas foi aí que as pancadas começaram. E não eram ratos. Finalmente, percebi. Não eram ratos de jeito nenhum. Eram passos, claramente passos. Eu conseguia escutar uma risada também, muito fraca e suave. E não era a risada de apenas uma criança. Eram várias crianças, e seus passos pesados produziam quase que o barulho de um tambor no chão de madeira. Havia alguém no quarto da minha filha. Eu tinha certeza disso. Meu coração acelerou, senti calafrios enquanto pulava da cama e corria para fora do quarto. O quarto da minha filha ficava a apenas alguns metros do nosso quarto, mas meu peito contraía e expandia com violência a cada respiração desesperada. Ainda ouvia o som deles bem baixo através da porta do quarto da minha filha. Aquele espaço. Chegando à porta dela, tentei me acalmar. Provavelmente não era nada. O som se propaga de forma estranha nessas casas mais antigas. Ecos, talvez. Ela provavelmente estava falando consigo mesma durante o sono. Toda essa mudança pode causar isso. Bem mais calmo, comecei a virar a maçaneta devagar. E instantaneamente todo aquele barulho parou completamente, quase como uma resposta ao som da maçaneta girando. Empurrei a porta e o quarto estava escuro e silencioso. A luz da lua invadiu o quarto. Minha filha estava lá, de pé, logo atrás da porta.
quase como se ela soubesse que eu estava prestes a entrar. Ela estava quase paralisada, como uma figura imóvel no fundo escuro de seu quarto. O choque daquela cena roubou toda a força das minhas pernas. Afastei-me. A minha filha simplesmente ficou ali, balançando levemente de um lado para o outro. Seus lábios se moviam, mas quase nenhum som saía de sua boca. Inclinei-me para a frente, forçando muito meu ouvido para entender o que ela estava falando. Lentamente, ficou claro o que ela estava dizendo, uma frase repetida às vezes. Todas as portas estão abertas. Agora, todas as portas estão abertas. E de trás dela, no quarto sombrio, eu escutava o barulho fraco de uma porta se fechando. Minha filha Bella não se lembrava de nada na manhã seguinte. Ela conseguia perceber minha frustração e confusão enquanto eu praticamente a interrogava sobre o que tinha acontecido na noite anterior. Olheiras escuras cercavam seus olhos confusos e seu rosto estava pálido. Ela também não tinha dormido bem na noite passada. Minha esposa Sylvia a levou para a escola e eu não tinha falado nada com ela ainda. Ainda tinha algum tempo de sobra antes de sair para o trabalho. Então fui investigar o quarto da minha filha, me sentindo quase como um intruso na minha própria casa. Fiquei na frente daquela estranha porta pintada, olhando atentamente para ela. Esfreguei meus dedos nas suas bordas, lembrando claramente daquele estranho som de porta se fechando atrás da minha filha na noite passada. Puxei a cômoda ainda mais, ao ponto de conseguir encaixar todo o meu corpo entre a cômoda e a porta. Contudo, não havia nenhuma abertura. Não havia falhas. A porta não se mexia em lugar nenhum. Não abria. Era só uma porta pintada em uma parede completamente sólida. Estava prestes a ir embora quando ouvi um som estranho embaixo do meu pé. O chão estava arenoso, com algum tipo de poeira. Agachei-me e peguei um pouco daquela poeira entre os meus dedos. Todas as portas estão abertas agora? Essa frase da minha filha se repetia nos meus ouvidos. Minha memória lembrava disso tão claramente que quase parecia como se minha filha estivesse ali naquele momento, sussurrando no meu ouvido. E um tom curioso era aquilo. A poeira era rosa, mas é claro, aquilo não era poeira. Era tinta. Tinta da parede. Com o passar dos dias, as coisas não melhoraram. Os passos continuaram a me perturbar durante a noite. Os passos, as risadas, os sussurros. O que quer que fosse que estava no quarto da minha filha estava brincando comigo. A coisa nunca deixava minha esposa escutar nada. Eu ficava acordado esperando ansiosamente para acordar minha esposa a tempo de que ela pudesse escutar os passos e as risadas, mas sempre que acordava, era silêncio completo. A Bella estava sempre de bom humor, mas não sabia que ela estava... Ficando desgastada, a Sylvia não tinha percebido ainda a fragilidade da nossa filha, mas eu conseguia sentir isso toda vez que eu abraçava a Bella. Sempre que eu a abraçava, minha filha, eu conseguia sentir os ossos dos seus ombros. Sempre que eu a apertava mais forte, eu percebia os ossos dos seus ombros. Recebi um e-mail de uma professora da escola dizendo que a Bella não estava se integrando bem na escola. Ela disse que Bella estava sempre cansada durante as aulas. E quando ela justificava o seu cansaço, ela sempre culpava os jogos noturnos de pega-pega e esconde-esconde com seus amigos da casa. Você precisa controlar melhor sua filha, a professora disse. Eu precisava saber exatamente o que estava acontecendo na minha casa. Uma noite, a Sylvia já estava dormindo. Os barulhos noturnos ainda não tinham começado. Entrei no quarto da Bella silenciosamente, com um pacote de farinha na minha mão. Espalhei a farinha pelo chão do quarto, tomando cuidado para não pisar nela. Voltei para o meu quarto e deitei na cama com um suspiro, esperando os barulhos noturnos começarem. Acabei adormecendo sem perceber, mas as poucas horas de sono que tive foram inquietas e irregulares. Hoje acordei assim que o sol nasceu. Era um sábado e eu tinha acordado bem mais cedo do que o normal. Me espreguicei embaixo da coberta, sentindo minhas costas instalarem de uma forma satisfatória. A farinha que tinha espalhado estava lá. Joguei minhas pernas para fora da cama e coloquei os meus pés no chão. Olhei para baixo. Ao lado dos meus pés, havia um par de pegadas brancas de farinha. Era como se alguém tivesse ficado ali de pé ao lado da cama, me observando. Aquele arrepio roubou de mim o calor do sol da manhã.
Eu encarei aquela trilha de farinha que ia da minha porta até a minha cama. Quanto tempo será que ela ficou ali na escuridão, me observando enquanto eu dormia? Eu pensei comigo mesmo. Finalmente me levantei, com as minhas pernas tremendo. Tive que usar minha mão para me apoiar na parede enquanto caminhava pelo corredor. A porta da Bella estava semi-aberta. Abria silenciosamente. O som de respiração forte que vinha da minha filha indicou que ela ainda estava dormindo. Só consegui identificar um único grupo de pegadas. Começavam perto da cama da minha filha, exatamente onde ela aterrissaria se saísse da cama pulando. Não havia várias pegadas diferentes. Era uma única trilha de pegadas que minha filha tinha feito. Talvez fosse só o caso típico de sonambulismo. O estresse da mudança, a nova escola, tudo isso poderia causar algo como sonambulismo. Ela nunca tinha tido sonambulismo antes, mas quem sabe o que estava se passando naquela cabecinha dela. Soltei um grande suspiro de alívio, me sentindo um idiota por toda aquela semana de racionalidade. Ah, que agradável é a ilusão de normalidade na minha vida, e com quão rápido essa ilusão pode ser desfeita. Não foi algo grandioso ou chamativo que quebrou minha ilusão de normalidade, mas sim algo simples, algo tão simples quanto um pequeno sapato. Ao tentar sair do quarto, acabei chutando o sapato que estava ao lado da minha cama. Ele girou, capotou e virou uma vez, duas vezes, até que finalmente parou ao lado de uma das pegadas na farinha. O tamanho do sapato, o formato, não era o mesmo das pegadas. Na realidade, era completamente diferente. Não combinava com as pegadas. O que quer que tenha saído daquele quarto ficou de pé ao lado da minha cama na noite anterior e agora eu sabia que não era minha filha. Fortes do que nunca, mas não só de noite. Toda aquela estranheza começou a acontecer de dia também. Era sábado de manhã e eu estava do lado de fora do banheiro esperando minha filha terminar o seu banho quando ouvi aquelas vozes familiares que me atormentavam de noite. O som das vozes se misturava com o som do chuveiro. Naquele momento eu tive certeza de que as vozes estavam vindo de dentro do banheiro e elas estavam dizendo algo com uma cadência estranha. Pareciam estar dizendo fique, 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 repetindo das vezes. Eles estavam lá dentro. Não tinha como eles terem escapado dessa vez. A porta estava destrancada. Eu virei a maçaneta e me preparei para abrir a porta. A água quente ainda jorrava do chuveiro, o vapor subindo da banheira em direção ao ar frio do corredor. No entanto, ninguém estava lá. Eu juro que vi minha filha entrando e ligando o chuveiro. Apostaria minha vida que a vi entrar, mas mesmo assim, ela tinha sumido. As risadas recomeçaram. Elas vinham do quarto da minha filha. Corri até lá e a encontrei enrolada em uma toalha, me encarando da sua cama. Seu cabelo pingado deixara um rastro de água no chão de madeira, um rastro que levava até a parede, até a porta pintada. Eu podia sentir os olhos sem vida dela me seguindo enquanto eu saía do quarto. Ela me encarava com aqueles olhos sem vida. Naquela noite, novamente, não consegui dormir. Pensava em uma maneira de explicar a situação para a Sylvia, mas tudo aquilo parecia loucura. Havia portas nas paredes, portas pelas quais nossa filha passava, portas que deixavam algo entrar em nossa casa, algo que queria que minha filha ficasse. O sono simplesmente não vinha. Estava contemplando a possibilidade de começar a tomar algum tipo de remédio forte para dormir quando ouvi o som de algo deslizando. Percebi um tipo de movimento no canto do meu olho. Vi uma figura magra passando lentamente pela porta do nosso quarto. Chamei minha filha, Bella, mas a figura magra não respondeu e nem parou de se mover. Ela se movia de maneira estranha, com os braços e as pernas completamente rígidos e esticados. Seus pés raspavam no chão de madeira. Oi, Bella! Chamei novamente, um pouco mais alto do que da última vez. Não houve resposta. Deslizei para fora da cama e fui na ponta dos pés até a minha porta. Eu vi a porta do banheiro se fechar suavemente. Fui até lá e a porta do banheiro estava um pouco emperrada, mas acabou cedendo e rangendo enquanto eu a abria. O silêncio era espesso, enjoativo. Parecia que nenhum som poderia se propagar pelo ar naquele momento. Liguei o interruptor de luz, as lâmpadas se acenderam e produziram várias sombras antes de se estabilizarem e ficarem totalmente acesas. Foi aí que vi a cortina do chuveiro se mexer. Deve ter sido a corrente de ar que entrou quando abri a porta, pensei comigo mesmo.
Mas não adiantou. A sensação pesada no meu estômago não saía. Juntando toda a coragem que consegui naquele momento, puxei com força a cortina do chuveiro. Com a outra mão, fiz um punho para me proteger, mas proteger de que exatamente? Minha própria filha? E nada me aguardava do outro lado da cortina. Nada, além daquele estranho contorno de uma porta nos azulejos. Soltei suspiro de alívio. Talvez toda aquela falta de sono estava finalmente me afetando. Meus medos transbordando e se tornando sonhos lúcidos e vívidos. Minha calma durou pouco. Eu escutei outra porta batendo no andar de baixo, e uma série de risadas alcançava o andar de cima, reverberando através das tábuas de madeira. Corri até o andar de baixo e, novamente, quando acendi a luz da sala de estar, não havia nada lá. Ou pelo menos quase nada. O enorme tapete que veio com a casa mobiliada tinha sido jogado de lado, e ali, escondida debaixo dele, havia uma porta riscada no piso. Esfreguei o dedo no chão, sentindo os arranhões que formavam a porta. A porta em si era fria ao toque, muito mais fria do que o chão ao redor. A sensação era semelhante à de uma porta da frente que protege uma casa do ar gelado do inverno. As risadas começaram de novo, provocando-me. Em seguida, ouvi o rangido dos passos da minha filha descendo a escada para o porão. A luz da sala de estar só alcançava até a metade da escada que descia até o porão. A luz não alcançava as profundezas do porão. Eu podia ver o contorno da minha filha no limite entre a luz da sala e a escuridão do porão. O interruptor do porão ficava no final das escadas. Gritei, mas ela não se virou. Corri para baixo, quase até o final das escadas, e agarrei seu ombro. Ela estava completamente gelada, seus ombros esqueléticos e seu rosto mal visível na escuridão do porão. A luz da sala mal chegava à metade das escadas, mas eu já estava quase no final. E então, algo no início das escadas bloqueou completamente a luz da sala. Estreitei meus olhos e tentei enxergar a silhueta que estava no topo das escadas, bloqueando a luz. Papai, por que tem várias luzes ligadas? Era a voz da Bella. Minha filha estava no topo da escada. Alguns dedos acariciaram minha mão. A garota na minha frente, a quem eu tinha agarrado, acariciou minha mão. Sua voz era um sussurro rouco, como se viesse de uma garganta completamente destruída. A sua filha nos pertence agora, ela sussurrou. Em seguida riu e se soltou de mim, desaparecendo na escuridão do porão. O espaço escuro do porão de repente se encheu de barulho de pés se arrastando no chão empoeirado. No início, eram 2 pares de pés, depois 3, até que parecia haver uma legião de pessoas dançando no chão empoeirado do porão. O som era ensurdecedor naquele espaço pequeno. Estendi meu braço e apertei o interruptor do porão. Fui saudado pelo completo silêncio e pela poeira que se assentava lentamente. Algo estava errado na parede de novo. Eu já sabia o que esperar. Com a palma da minha mão, retirei a poeira da parede. Assim como eu esperava, outra porta. E nós tínhamos que sair dali. Havia algo obscuro naquela casa, algo completamente anormal nas portas pintadas. Subi as escadas do porão correndo. "Pegue suas roupas!" Gritei para minha filha, que estava no topo das escadas, esperando por mim. Nem parei para verificar se ela estava entendendo a situação ou não. Mandei-a me seguir. Então ela se virou e me seguiu silenciosamente até o andar de cima. Acordar de forma apressada, tentei explicar a situação para ela. As portas pintadas, o barulho de crianças, o perigo em que todos nós estávamos. A expressão facial da minha esposa lentamente mudou de confusão sonolenta para uma expressão de descrença e aborrecimento. Ela me disse que eu estava exagerando, que o estresse da mudança e do trabalho estava me afetando. Ela sugeriu que discutíssemos o assunto pela manhã e que talvez eu devesse procurar a ajuda de um médico. Eu comecei a ficar cada vez mais irritado com a sua falta de compreensão. Implorei para que ela me levasse a sério, pelo menos naquela noite, e que nossa família deveria passar a noite em um hotel. Nossa conversa ficou mais e mais agressiva. Foi nesse momento que nossa filha, Bella, apareceu na porta. Seu cabelo estava emaranhado e sua expressão estava sem vida e séria. "Vocês devem ir embora agora. Todas as portas estão se fechando." "Eu devo ficar aqui com eles", ela disse. A voz de minha filha estava sem tom, sem graça, sem emoção, monótona, como se alguém estivesse controlando-a, falando por ela. Minha esposa ficou perplexa ao ver sua filha agindo de maneira tão estranha. Ela correu até Bella e a abraçou com força. "Você não vai a lugar nenhum, nada disso é real." "O papai está doente", minha esposa disse. "O papai te deixou doente também. Eu e você vamos sair daqui, nos afastar do papai." Aquelas palavras eram como golpes físicos. Eu me senti mal. Minha esposa começou a puxar a mão de Bella, tentando movê-la, mas Bella estava imóvel.
Não havia nada que minha esposa, com toda sua força e peso, pudesse fazer para movê-la 1 centímetro sequer. Bella estava sendo controlada por algo, e era impossível movê-la. Sentindo que sua vítima estava prestes a escapar, as coisas dentro da casa começaram a ficar agitadas. Nosso quarto se encheu com o som de pés correndo para cima e para baixo, no chão, nas paredes e no corredor. Com um grito de pânico, minha esposa empurrou a porta do nosso quarto e a fechou com toda a sua força, inclinando seu corpo contra a porta. A porta estremeceu nas dobradiças enquanto coisas invisíveis se lançavam contra ela. Sem conseguir abrir a porta, a casa ficou em silêncio. Sylvia encarava a maçaneta, quando o novo horror apareceu. A parede do nosso quarto começou a se esticar, inchar como um furúnculo na nossa direção. Uma das portas pintadas estava no nosso quarto, escondida sob o papel de parede. Minha esposa começou a chorar e soluçar de medo. Nós ouvimos o som do papel de parede sendo rasgado e arrancado da parede. Uma folha do papel de parede começou a tomar forma, e eu pude ver o formato das quinas da porta sendo pressionado contra o papel de parede. Atrás da porta, eu conseguia ver a ponta afiada de vários dedos, empurrando o papel de parede. Havia vários pares de mãos, e um dedo pálido atravessou o grosso papel de parede, enganchando o tecido e começando a rasgá-lo para baixo. Sylvia e eu estávamos paralisados por aquela visão aterrorizante, petrificados pelo medo. Minha esposa gritou quando Bella fez um movimento agressivo e se libertou das garras de sua mãe. Bella deu um passo à frente e colocou a mão no interruptor. Nesse momento, olhei para o rosto da minha filha e percebi que, por alguns segundos, Bella tinha tomado de volta o controle do seu corpo. Eu pude ver minha filha de novo pela última vez. Seus olhos brilhavam, cheios de lágrimas. Não olhem para eles. Vocês não vão querer vê-los. Eu amo vocês, disse minha filha, enquanto desligava o interruptor e mergulhava o quarto na escuridão total. O som do papel de parede se rasgando era ensurdecedor. A temperatura do quarto caiu drasticamente, e o quarto de repente parecia maior de alguma forma. Pare! O som do papel de parede se rasgando era ensurdecedor. A temperatura do quarto caiu drasticamente, e o quarto de repente parecia maior de alguma forma. Parecia que não estávamos mais em um pequeno quarto da nossa casa. O ar e a temperatura faziam parecer que estávamos em um lugar vasto e vazio. Um vento frio soprou, e ele tinha um cheiro de poeira seca. O vento parou, e nós ouvimos um barulho forte de uma porta se fechando. E então, estávamos sozinhos no quarto. Nossa filha havia desaparecido. Na escuridão, apenas a nossa respiração ofegante ecoava. O que quer que tenha acontecido, o que quer que estivesse naquela casa permanecia sem resposta. Todas as portas pintadas haviam desaparecido, mas o mistério persistia. O que causara tudo aquilo? E para onde nossa filha havia ido? A noite era fria e silenciosa, e o mistério daquela casa assombrada pairava no ar. Essa história nunca teve um desfecho claro, e talvez alguns mistérios permaneçam sem solução, ocultos nas sombras e nas portas pintadas que se fecharam.